Então entenda que o trabalho, ele te observa mais do que ele te ouve. Então tem muitas pessoas que elas estão ouvindo você muito menos do que te observando. Então a sua postura, a sua conduta, para onde você olha, aquilo que você fala, aquilo que você faz é mais importante do que aquilo que você está sempre repetindo e externalizando. Quando você entra nesse ambiente de segura e de pregação do Evangelho, você começa a mostrar um Espírito Santo que flui de dentro de você. E o Espírito Santo, ele não age contra o amor, ele não age contra a sabedoria, ele não age contra o respeito. O Espírito Santo é aquele que traz paz e mansidão, acompanha juntamente a direção de Deus. E quando você tem todo esse apanhado, você consegue talvez responder a pergunta, tá, e quando que eu posso pregar? Se eu estou sentindo algo, será que eu devo falar? E essa é uma das coisas que eu sempre faço, olha, quando eu sinto no meu coração, eu sinto no meu espírito que eu devo falar algo para alguém, eu oro e falo, Senhor, Espírito Santo, será que agora é a hora que eu preciso falar? Espírito Santo, se for da tua vontade, então abre uma porta. E aí, de um modo sobrenatural e espiritual, as pessoas começam a perguntar, a questionar, a se interessar por algo que eles não conhecem. E tudo acaba sendo pretexto para falar do amor de Jesus Cristo. Fala pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, religião, tecnologia e todas as esferas que um cristão tem que estar para viver a grande comissão. E eu já queria pedir para você compartilhar esse vídeo porque ele é muito relevante. Você tem o seu grupo de jovens da igreja, tem o grupo da sua igreja ali, de todos os membros. Cara, manda para eles, manda para os seus colegas, porque você agora vai falar comigo hoje, a gente vai refletir sobre como pregar no nosso trabalho, como que eu vou pregar o Evangelho, espalhar as boas novas do Senhor na minha faculdade, no meu trabalho, dentro de casa, como que a gente faz isso? E a gente entende que o Evangelho ele necessita ser pregado. Essa foi uma ordenança bíblica, só que por vezes eu e você a gente acaba desistindo dessa ideia porque nós temos muito receio, muito medo de não saber qual é o tempo certo, de não saber como pregar para as pessoas. E eu queria refletir com você sobre isso hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender é aonde que nas Escrituras nós temos direcionamentos a respeito disso. O próprio Jesus Cristo envia os seus discípulos e ele fala a respeito da grande comissão, que é você pregar a toda criatura, fazer discípulos. Só que em outros textos a palavra de Deus também nos afirma a respeito disso. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 14 até o 16. Olha o que ele diz: vocês são a luz do mundo. E aí é muito interessante porque luz não faz discurso, luz não tem uma oratória, luz apenas brilha, luz ilumina. Então, quando nós entendemos esse texto, a gente precisa perceber que nem toda mensagem ela é falada, mas muitas das mensagens que nós pregaremos, elas são simplesmente através dos nossos hábitos de vida, daquilo que nós temos como prática comum. Um outro texto bíblico a respeito disso é 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 15. Estais sempre preparados para responder. E aqui responder não é invadir, mas também responder traz pra gente uma conotação de que existe uma pergunta antes. Então, eu não estou apenas invadindo um espaço, eu não estou me intrometendo em algo, mas eu estou buscando responder uma pergunta que me fizeram. E a Bíblia diz que existe uma expectativa na criação. As pessoas têm muita curiosidade ou muitas perguntas sobre o reino de Deus, sobre o mundo espiritual, e nós devemos estar prontos para responder. Não significa que você vai ter todas as respostas, mas você conhece aquele que é a resposta para tudo. Então, muitas vezes, talvez você não vai falar aquilo que é necessário, mas você vai apontar uma direção, e é para isso que você tem que estar pronto, para apontar um caminho que Cristo anda, que o Evangelho é anunciado. Ou Colossenses capítulo 4, do versículo 5 ao 6, diz o seguinte: portem-se com sabedoria para com os de fora. A vossa palavra seja temperada com sal. E o sal, ele traz essa ideia de sabor, ele equilibra os nutrientes, ele equilibra o nosso paladar, a nossa alimentação. E aqui existe uma matemática que eu fiz que eu uso ela para muitas coisas. Então, sabedoria mais equilíbrio mais graça é igual a um testemunho que transforma. Vou repetir para você, ok? Sabedoria
mais equilíbrio, mais graça, traz pra gente um testemunho que transforma. E testemunho é extremamente importante. Nós vemos muitas pessoas falarem das suas vidas antes de Cristo e eles evidenciam demais a vida que eles tinham antes como prática, ao invés de evidenciar a Cristo. Deixa eu contar algo para você. Os meus pais são cristãos, eu nasci num lar cristão, mas a família dos meus pais não era, ou melhor, a família da minha mãe não era. Eles tinham um vizinho que era cristão e todos os dias ele ia levar bandeja de morango, bandeja de iogurte para o meu avô e conversar no muro de casa com o meu avô. E ele fez isso durante um ano inteiro, muitas vezes conversando com meu avô, conversando, convidando, até um dia que ele convida o meu avô a ir até uma igreja. E o meu avô vai até a igreja. Naquela noite, naquele culto, o meu avô aceita Jesus. E como consequência, a minha avó, a minha tia, minha mãe, as irmãs da minha avó, a minha família começou a ser evangelizada através de um homem que deu um testemunho através de uma bandeja de morango, que, através desse testemunho, converteu um homem que converteu tantos outros. Então perceba que o poder do testemunho, evidenciar a Cristo, representar a Cristo é extremamente importante. O apóstolo Paulo, ele pregava no seu trabalho, ele era um homem da lei, ele era um pregador, mas houve um período onde ele fazia tendas. E fazer tendas envolve ficar sentado, costurar, pregar. Então, provavelmente, diversas vezes ele sentava com as pessoas ali no trabalho e falava a respeito do amor de Jesus, ele discipulava as pessoas. Então, de domingo, que era onde a semana se inicia, até sexta-feira, ele era um fazedor de tendas. Só que nos sábados ele ia para a sinagoga pregar. Mas não quer dizer que o apóstolo Paulo não pregava, pelo contrário, é através dessa vida em testemunho, essa vida guiada pelo Espírito Santo, o emprego dele foi uma ferramenta para que ele pudesse pregar o Evangelho. Então, a Bíblia, ela incentiva para nós o testemunho, ser sal, ser luz, mas ela não incentiva o proselitismo agressivo. O que é proselitismo agressivo? É você pegar e empurrar uma religião sobre alguém. Jesus deixa muito claro, olha, se vocês forem pregar um lugar, eles não quiserem ouvir, sacudam a poeira dos pés e vão embora. Você não tem que forçar a religião, você não deve forçar o Evangelho. Mas imagine a seguinte situação, e John Piper diz isso. Imagina que você vai para um hospital porque o seu filho está morrendo. Chega lá, você tem um médico com mais de 30 anos de experiência, fez 300 cirurgias e das 300 cirurgias, as 300 foram bem-sucedidas. Só que você tem ali um médico que tem 3 anos de experiência, ele fez 3 cirurgias e as 3 a pessoa morreu. Esse médico experiente fala assim, olha, não vem comigo, vai com outro rapaz porque ele está aprendendo, mas uma hora ele consegue. Você acha que esse médico experiente é um bom médico sabendo que o outro não tem experiência nenhuma? Você acha que ele é um bom médico por te indicar um médico ruim? É claro que não. Como que você acha que Deus, em sua soberania, graça e misericórdia, deixaria você gastar sua vida com aquilo que não te salvaria de verdade? O Senhor sabe aquilo que vai te matar e aquilo que vai te salvar. E nós, como conhecedores dessa verdade, devemos levar o Evangelho e a palavra a todas as pessoas. Mas se eles recusarem, sacuda as poeiras. Existem outras almas para que você possa alcançar. Mas deixe sempre um testemunho nítido para que aquelas pessoas possam lembrar. Talvez elas não vejam a Jesus, mas é através de você que elas conhecerão a Cristo. Então eu queria falar com você, porque talvez você se pergunte o seguinte, olha, eu posso pregar? E a pergunta certa não é eu posso pregar, mas é como que eu posso ser Cristo nesse lugar? Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter um testemunho antes da pregação. Como assim? A excelência, ela fala mais alto. A bondade e a integridade, elas falam mais alto. Então, chegar no horário, entregar os trabalhos nas datas pedidas, ser alguém confiável, tudo isso gera testemunho. E muita gente só vai conseguir ouvir o Evangelho se primeiro elas conseguirem ver o Evangelho vívido dentro de você. Então é você externalizar aquilo que está interno dentro de você. Então gere um testemunho. Não quer dizer que você tem que sair contando a sua história de conversão, mas quer dizer que você tem que gerar um ambiente seguro para que as pessoas possam ver Cristo agindo. Então honre as suas autoridades, honre o emprego onde
onde você está. Não fale mal dos seus chefes, mas respeite a autoridade que você está sujeito. Entende? Priorize essas coisas porque você irá produzir um testemunho. A segunda coisa que você tem que fazer é gerar uma oportunidade através da escuta. Então, muitas pessoas querem falar, mas poucas pessoas querem escutar. Quando você se torna alguém confiável no meio onde você está, as pessoas começam a se abrir e essa porta ela se abre naturalmente. Você precisa gerar um ambiente onde as pessoas queiram desabafar com você. Sabe, elas têm que sentir em você um porto seguro que só o Espírito Santo pode trazer. Ninguém gosta de desabafar um fofoqueiro porque tem medo. Não seja esse tipo de pessoa. Aprenda a ser confidente, aprenda a guardar segredos, mas através de uma sabedoria bíblica, a mediar aquilo que deve ser confessado e aquilo que deve ser preservado. Porque gerando essa oportunidade, você vai ter então a terceira característica, que é o pregar com atitudes antes do discurso. Então entenda que o trabalho, ele te observa mais do que ele te ouve. Então tem muitas pessoas que elas estão ouvindo você muito menos do que te observando. Então a sua postura, a sua conduta, para onde você olha, aquilo que você fala, aquilo que você faz é mais importante do que aquilo que você está sempre repetindo e externalizando. Porque quando você entra nesse ambiente de segura e de pregação do Evangelho, você começa a mostrar um Espírito Santo que flui de dentro de você. E o Espírito Santo, ele não age contra o amor, ele não age contra a sabedoria, ele não age contra o respeito. O Espírito Santo é aquele que traz paz e mansidão. E isso acompanha juntamente a direção de Deus. E quando você tem todo esse apanhado, você consegue talvez responder a pergunta, tá, e quando que eu posso pregar? Se eu estou sentindo algo, será que eu devo falar? E essa é uma das coisas que eu sempre faço. Olha, quando eu sinto no meu coração, eu sinto no meu espírito que eu devo falar algo para alguém, eu oro e falo, Senhor, Espírito Santo, será que agora é a hora que eu preciso falar? Espírito Santo, se for da tua vontade, então abre uma porta. E aí, de um modo sobrenatural e espiritual, as pessoas começam a perguntar, a questionar, a se interessar por algo que eles não conhecem. E tudo acaba sendo pretexto para falar do amor de Jesus Cristo. Existem muitas formas criativas de você pregar o Evangelho, ou maneiras mais saudáveis, mas ser alguém que escuta e que acolhe, alguém que ora diariamente para seus colegas, alguém que é intencional nos intervalos, talvez no recreio da escola, no horário de intervalo da faculdade, demonstrar generosidade, gentileza, tudo isso é uma ferramenta para evangelização silenciosa, ou seja, se você ama as pessoas, Deus abre as portas. E essa evangelização silenciosa, ela vai se transformar em uma evangelização barulhenta, onde Cristo é glorificado, onde você consegue falar e agir. Mas entenda algo muito importante, você foi colocado em um ambiente específico, rodeado de pessoas específicas. E não quer dizer que você tem que ser um pregador de microfone. Você tem que pegar um microfone e sair por aí falando com as pessoas, mas você foi colocado ali para ser uma carta viva para as pessoas. É mostrar um Jesus que é falado há mais de 2000 anos de uma maneira mais prática, de uma maneira mais humana, biológica, carne e osso. Entenda, assuma essa responsabilidade. Você precisa anunciar a Jesus o tempo todo, mas não quer dizer que você tem que estar sempre falando. Lutero dizia, olha, você quer viver o reino de Deus? Faça um bom sapato, venda por um preço justo e você glorificará ao Senhor. Pegue tudo que você está fazendo e consagre ao Senhor e diga, Senhor, como que eu usarei isso aqui para glorificar? Sabe, talvez você está aí sentado numa máquina de costura pensando, cara, como é que eu vou pregar para as minhas colegas? Cante, ore, converse com elas, seja educada. Talvez você está aí dentro de um caminhão dirigindo, cara, como é que eu vou falar para esse meu companheiro de viagem? Crie estratégias, mas seja uma carta viva. Purifique os seus olhos, purifique os seus ouvidos, purifique a sua boca e você verá que as portas para que o Evangelho sejam pregados, elas se abrirão.
Entenda que existe uma grande expectativa na criação no dia em que Deus vai revelar aquilo que os seus filhos realmente são. O mundo tem curiosidade, o mundo tem expectativa. A pergunta que a gente tem que fazer é: será que eu estou disponível para pregar? Pregue, pregue todo o tempo. Pregue em todo o local. Enquanto muitas pessoas dizem que você tem que parar com o teatro gospel nas universidades, ei, pregue lá dentro também. Seja o Daniel nessa Babilônia, seja o José nesse Egito, seja a resposta da oração que muitos estão fazendo. Seja essa carta viva, seja o Cristo que eles ainda não viram, que eles ainda não conheceram. Faz sentido o que eu estou falando? Eu espero que sim. E eu queria te convidar a compartilhar esse vídeo para aquele seu colega que ele precisa ser encorajado. Olha, a palavra de Deus disse que eu preciso pregar. Como que eu vou fazer isso? Assiste esse vídeo e aí você vai entender. Olha, é verdade. Eu preciso pregar tempo a fora de tempo. Até o próximo episódio. Valeu!